Que não seja falar da sua filha, mas seja o Senhor usando a sua boca. Deus amado, nós te devolveremos com honras e glória, querido do teu nome. Fica conosco em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não sei você, mas há algo queimando em nossos corações nessa noite. Ó Deus Santo, quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 1. Aleluia, Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém? Versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado para oprimi-lo com tarefas pesadas. Aleluia. 15. O rei do Egito ordenou parteiras das hebreias que se chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem. E se for menina, deixem-a viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Aleluia, pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Eu e você conhecemos essa passagem. O povo ainda estava no Egito. E depois que José morreu, o povo continuou crescendo. E o povo de Deus era forte, era numeroso. E um novo rei se levantou e nada sabia. E esse rei começou a olhar com astúcia sobre o povo de Deus. E ele falou: olha, nós temos que agir com astúcia. Aleluia. Irmãos, o rei do Egito era um estratégico. Tinha guerras, ia para batalhas, tinha soldados, tinha capitães, né? Ele sabia como entrar, como destruir um povo, destruir uma nação. Ele sabia muito bem. Mas a Bíblia está falando que ele chama os seus aliados e fala: nós devemos agir com astúcia. Não era de qualquer forma. Ele falava: eu tenho que agir com astúcia para com este povo. E essa palavra eu comecei a meditar e a escrever, e só ficava o tempo todo Sifra e Puá na minha cabeça. Sifra e Puá, Sifra e Puá. Duas mulheres que não se corromperam, que não cederam às aflições. A palavra do Senhor diz que esse rei afligia, batia, inventava ainda mais trabalhos para que o povo não tivesse sequer tempo em sua casa. E a palavra do Senhor fala que quanto era mais afligido, quanto mais apertado, quanto mais apanhavam, mais o povo
de praça, sabe? Só que de madeira, sem aquele encosto, e era um banco daquele. E era fundo, né? Parecia uma... Sabe aqueles pratos de porco, onde o porco senta, onde o porco come? Imagina aquilo, só que de madeira. Então elas sentavam ali, e as parteiras, enquanto elas já estavam sentindo a dor do parto, as parteiras já estavam chegando, e ali, naquele vão ali onde elas sentavam e faziam força, a criança ia saindo, a parteira que estava ali dando apoio, ela via se era um menino, se não era, como que estava a situação do bebê. Então o rei falou: quando elas estiverem no trabalho de parto, vê aonde elas estão apoiadas. E se for menino, assim que você vê. Porque no momento em que está saindo, somente a parteira, somente quem está segurando, sabe se é um menino ou uma menina. Então antes que ela veja, olha a astúcia, antes que ela veja, antes que vejam, vê se for menino. Se for menino, tu ali já faz uma manobra. Ali mesmo tu já mata. Não tem meio termo aqui. Ele falou: mata os meninos. Mata aqueles que podem produzir, que podem crescer, que podem se tornar fortes. Irmãos, a guerra ali não era humana. Não era humana, era espiritual. Como ele quando ele viu que os homens estavam crescendo e ficando fortes, ele não somente pedia para matar, mas começou também a jogar no rio Nilo, onde havia jacarés, onde era o Deus, aquele rio, era adorado por eles. Então, irmãos, ali a guerra não era humana, era espiritual, era extermínio. Era extermínio do povo de Deus. Satanás ali usando a mente, ali, irmãos, ali era uma nação, aonde o próprio Deus encaminhou ali para o Egito, para ensinar, para deixá-los ali. Por mais de 400 anos eles ficaram ali. Por mais de 400 anos. E foi a permissão do Senhor que eles estivessem ali. Só que com o tempo eles se esqueceram do Senhor. Já não clamavam, já não adoravam mais. E na sua fragilidade, Satanás enche ali a mente daquele rei, porque Deus não é. Só pode ter sido Satanás que enche a mente dele e fala: precisamos agir com astúcia contra aquele povo. Irmãos, contra a minha e a tua vida, Satanás não está brincando, não tem uma estratégia. Ele está agindo com astúcia e procurando uma brecha, procurando a quem possa matar e tragar. A quem possa tragar. No momento mais frágil do povo, sabe qual era a intenção? Vamos cansar os homens, para que quando eles cheguem em casa, Gabriel, eles nem cheguem perto das suas esposas. E assim não coabitem, né? E não coabitando não há fruto, não há geração. E assim a gente vai matando. E assim a gente vai aniquilando. Ele estava vendo que mais trabalho, quanto mais trabalho, mais cansaço, o povo não parava de crescer. Mais estava nascendo. E pior, eram mais fortes, mais robustos do que os egípcios. Então ele chama duas mulheres do meio do povo hebreu, Sifra e Puá, e fala para elas: olha, quando as mulheres estiverem no trabalho de parto, já te chamarem, assim que você chegar, vê já coroando, já sabe que é o menino mata. E a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor fala que elas temeram a Deus, Fernanda, e não se corromperam, elas não abaixaram a cabeça. Elas falaram entre linhas aqui, não está escrito, mas é o que deixa a entender: eu não vou compactuar com isso. Eu não compactuarei com isso. Eu não vou entrar nesse mesmo acordo aí. Era uma matança, irmãos. Eu não sei em que momento você está,
Mas tem chegado propostas e chegarão aonde para que a tua vida fique bem, para que você esteja bem, é necessário fazer alguma coisa, é necessário compactuar, é necessário aí entrar no jugo desigual. E a gente acha que jugo desigual é somente o marido ou a esposa que não é evangélico. Não, é quando tu se alinha, é quando tu se junta com alguém que não tem a mesma visão de Deus, que não está na mesma direção. Tu estás num jugo desigual. Aleluia. E essas duas mulheres temeram ao Senhor. E por temerem ao Senhor, irmãos, elas tiveram vidas. Imagina essas mulheres que eram parteiras. Imagina essas mulheres que faziam partos, viam crianças nascerem. Elas tinham dentro, na sua casa, quando chegavam em casa, não tinha alguém, não tinha ninguém. Não tinha gerado alguém. Mas ela ajudava, contribuía. Quantas vezes eu e você falamos, né? Quantas vezes eu já falei aqui, a gente às vezes tem que pregar sobre você vai ter uma vida próspera. No momento nós não estamos sendo prósperos. E era isso que Cifra e Boaz estavam vivendo. Estavam ajudando a formar famílias, mas elas mesmas não tinham. E chegou uma proposta. Olha, faz isso. Irmão, se ela fizesse isso, elas estariam muito bem na vida do rei. Elas estariam muito bem. Elas estariam protegidas. Mas elas temeram a Deus. Elas temeram, e a gente acha que temer é temer. Não. É saber que Ele está nos olhando. É saber aonde o que eu fizer, o que eu falar, o que eu tocar, ali está os olhos do Senhor. Quem sou eu para tentar fazer isso, imaginar ou fazer parte disso? E a palavra do Senhor diz que por elas temerem ao Senhor, o Senhor as abençoou com famílias. Elas começaram a constituir famílias. Elas falaram: eu não vou fazer parte dessa aflição do povo de Deus. Arabadasarai, Namandassou. Elas estavam no meio do povo de Deus e estavam vendo a aflição crescendo. Elas estavam vendo a aflição crescendo. O aperto. Quanto mais apertados, quantos estavam ficando cansados ou morrendo pelas chicotadas, mas estavam de algum modo, de algum jeito, conseguindo resistir às astutas ciladas do diabo. E conseguiam se multiplicar, conseguiam no outro dia voltar para o trabalho. Ei, nessa noite o Senhor está falando: eu estou vendo a aflição e o aperto. Eu estou vendo quando tu está apanhando, eu estou vendo quando tu está sendo apertado. Às vezes tu se pergunta: como é que eu estou conseguindo levantar para fazer alguma coisa, para ir trabalhar, para ir para a igreja? Entenda, não é você, não é tua força, é o Senhor. É o Senhor contrariando as armadilhas de Satanás. É o Senhor te colocando de pé. É o Senhor. No Novo Testamento, a palavra do Senhor fala que quanto mais o povo era perseguido, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Daniel falou aqui, o presbítero Daniel falou aqui sobre Saulo, sobre que se tornou Paulo, um grande pregador, mas antes nós sabemos, ele era um grande matador. Ele saía, entrava nas casas e arrasava. A palavra de Deus diz que ele arrasava. Ele puxava as famílias para a morte, porque ele acreditava que eles estavam indo contra a palavra de Deus. Que eles estavam indo contra a palavra. Então o que aconteceu naquele tempo? O povo que se reunia, se lembra ali de Atos 2, quando Pedro começa a pregar e o povo vai só crescendo.
cresceu, o povo começou, ó, vai para um lado, vai para o outro. E nesse momento, qual é o meu e o seu pensamento? E até o pensamento daqueles apóstolos naquele momento? Vai se dividir. Vai ficar um grupo ali, um grupo lá, um grupo... Vai começar a ficar sozinho. Então a igreja vai se extinguir. Não. Não. Quanto mais eram perseguidos, levados para a forca, mortos, em cruz, esfaqueados. Quanto mais eram lançados em fornalha, quanto mais eram lançados, quantos foram queimados no circo de Nero, no grande fogaréu que ele mesmo causou. Quanto mais eram perseguidos e mortos a leões, mais a igreja crescia. Havia dentro deles uma fé que sobrepõe a todas as coisas. Havia dentro deles, irmãos, eu não consigo entender. Nós deixamos de acreditar e deixamos de confiar em Deus quando nós estamos em liberdade, como que foi falado aqui. Naquele tempo eles eram enclausulados, é isso que fala? Presos em prisões. Mas eles tinham uma fé. Algo queimava dentro deles. E eles sentiam, alguma coisa o Senhor vai fazer. Então vamos orar. Vamos continuar orando. E na prisão é Saulo e Silas cantando. Aqueles irmãos, eles não tinham, na mão da Sarai, eles não tinham testemunho da palavra de Deus como nós temos. Eles só tinham a fé. E por terem essa fé, o Senhor enviava anjos para libertar. O Senhor mandava escape. O Senhor mandava provisão. O Senhor pegava da mão da Sarai. O Senhor enviava anjo. Até Pedro, como foi, e desata as correntes. Pega a tua capa e vai andando junto comigo. E ele, sem acreditar, ele só vai caminhando e obedecendo. Essa fé que eu e você devemos ter. Tem sido tempos difíceis, tem. Eu não vou mentir para você. Não vou mentir para você. Tem sido tempos difíceis e vai continuar. Quanto mais nos empenhamos, quanto mais seja o que for. Vou levar ali, eu só estou servindo só como tu estás servindo ao Senhor. Estou lavando, está servindo ao Senhor. Está passando ali no data show, está servindo ao Senhor. Quanto mais tu se empenha, mais o diabo levanta as ciladas contra nós. Na mão da Sarai. Mas nós que vencedores, nós somos em Cristo Jesus. Na mão da Sol. Olha isso, mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais. Essa certeza que eu e você temos que ter. Covardes nós não podemos ser. Aperta de um lado, aperta do outro. Aparece prova daqui, prova de lá. E você sabe que é porque você está trabalhando. É porque tu está envolvido na obra. É porque tu está na casa do Senhor. É porque tu está buscando, Luciano. Aí quanto mais tu busca, mais aperta. E tu já sabe, é por causa disso. Eu já até sei. E Satanás vai enviando cilada, marca arco, prepara a armadilha, tudo para poder te enfraquecer. E ele vai atacando o teu emocional, o teu físico, o teu material. E daqui a pouco não é somente na área aqui, material, física, mas é ao teu redor, dentro de casa, é no trabalho, é no carro, é na igreja. Satanás vai te apertando, e como foi falado hoje na escola dominical ali, o Senhor, Ele até permite para testar, para testar até onde tu vai aguentar. Será que tu vai aguentar até aqui ou vai comigo até o final? Ou tu vai comigo até o final? O Senhor até permite para testar a minha e a tua fé. Tu estás comigo somente no momento bom ou quando também estás sendo afligido? E se Ele, assim como foi falado, e se Ele não quiser fazer, tu ainda
ainda continuarás comigo. Ramandassou. Ramandassai. E se ele não falar, olha, não, narabadassou. Nós conhecemos muito sim do Senhor. Eu vou fazer, eu vou te dar. Mas se o Senhor falar, não, filha, não, levantaçou, tu vai continuar, tu vai permanecer, levantaçou, mandaçou, porque é aí que o Senhor está forjando crentes fiéis ao Senhor. É aí que o Senhor está te forjando. É nesse momento que tu fala, realmente eu estou ligado ao Senhor. Porque se até aqui o Senhor me sustentou, nada mais poderá. Na mandaçou me separar do Senhor, me abalar. Para mandaçou, nem a morte, irmãos, nem a vida, nem os anjos, nem a potestades, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar dele. Aramandassou, Nemandasarai. Está sendo apertado, continua. Está sendo afligido, continua. Quanto mais tu vai sendo afligido, mais tu cresce. E não é crescer em estatura para cima da honraria, é crescer em raízes, entendeu? Em raízes, é crescer para baixo, é procurando profundezas, porque quando o vento vier, tu até entorta, mas volta para o lugar. Porque a tua raiz não está firmada em barro, tua raiz não está firmada numa terra areada, mas a tua raiz está firmada na rocha que é Cristo. E essa rocha, a chuva vem e a casa não cai. Aramandassou, a tempestade vem e tu estás seguro. A nuvem pesada vem, mas tu estás abrigado no Senhor. Anarabandassou. Nessa noite o Senhor está falando, eu estou vendo a tua aflição. Eu não sou cego, levantassou. Eu estou vendo o teu aperto. Eu estou vendo que as coisas estão se apertando para o teu lado. Levantassou. Eu não tirei os olhos de ti. Levantassou. Andamandassou. Eu ainda sou o mesmo. Eu continuo o mesmo. Eu estou vendo, filha, levantassou. E estou permitindo para mudar o teu caráter. Levantassou. Para mudar, narabadassou. Para te tratar. Levantassou. Me mandarabadassou. Quão difícil é permitir ser tratado pelo Senhor. Mandamandassou. Ibadassarai. Anajou. Ibadassou. Está no centro da vontade do Senhor, irmãos. É aceitar ser tratado pelo Senhor. Se antes tu batia, tu não pode bater mais. Se antes tu gritava, tu não grita mais. Se antes tu brigava e peitava, não dá mais, filho. Aí não dá mais. Ele fala, agora tu vai ter que confiar no meu braço. Tu vai ter que confiar na minha força, na minha justiça. Tu vai ter que confiar em mim para te defender. Lebadassou. Porque antes tu tinha alguém para te defender. Antes era você que se defendia. Hoje é eu que te defendo. No momento certo, meu Deus. É você ser esculhambado, xingado e ter que calar a boca. E falar, Senhor, tu tá vendo? Senhor, tu tá escutando, tu tá ouvindo? Meu Deus santo, é ter que fechar a boca, ir ao pó e contar ao Senhor. E esperar o Senhor, que é justo juiz, chegar. Para mandar sarar. É esperar, é estar na dependência do Senhor. É confiar no Senhor. Nessa noite, escolha.
dinheiro dá para isso. Não. O Senhor não gosta de segundo lugar. Ele gosta só do primeiro. Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Seja como Cifra e Puá nessa noite. Escolha temer ao Senhor. Eu não sei para quem essa palavra foi destinada nessa noite, mas é o que o Senhor está falando nessa noite. Escolha temer ao Senhor, porque aqueles que escolhem temer serão abençoados. Serão abençoados. Deixa sair como chata e errada na boca do povo. Deixa sair como um crentinho ou santinho. Agora está querendo se consertar, agora está querendo fazer a coisa certa. Queira fazer a coisa certa. Porque o Senhor não decepciona e não desampara os seus. O Senhor não desampara os seus. Aleluia, eu agradeço até aqui.